Olá pessoal, vamos começar mais uma aula falando sobre oxidação e redução. As reações de oxidação e redução também são chamadas de reações redox. São fenômenos muito frequentes no nosso cotidiano. Como exemplo, nós temos um material sofrendo combustão. Coloquei para vocês um palito de fósforo sofrendo combustão. O processo de enferrujamento do ferro, a queima de combustível nos veículos, tudo são exemplos de reações que estão ocorrendo, ou reação de oxidação ou reação de redução. Descolore o cabelo com água oxigenada, quando em relação ao funcionamento de pilhas e baterias que movimentam as calculadoras, carros, brinquedos, rádios, televisões e muitas outras coisas. Como definição, temos oxidação é a perda de elétrons, redução é o ganho de elétrons e reações de oxirredução é quando há transferência de elétrons. Observando a estrutura da matéria, as reações de oxidação e redução envolvem a transferência de elétrons entre os átomos. Contudo, sabe-se que a oxidação e a redução ocorrem juntas na mesma reação química. Então, em uma reação química, tem que ocorrer oxidação e redução. Elas não ocorrem separadamente, ou uma existe a outra não. Elas têm que acontecer ambas na mesma reação. Como exemplo aí deste fenômeno, nós temos o magnésio sofrendo oxidação, porque o magnésio ele doa elétrons para o oxigênio, ele doa 2 elétrons. Então, aquele que perde elétrons sofre oxidação e aquele que ganha sofre redução. O outro exemplo é quando introduzirmos um fio de zinco em solução aquosa de sulfato de cobre, nós verificamos após certo tempo que ocorre a formação de um depósito de cobre, que a solução aos poucos vai deixando de ser azul, que é caracterizado pelos íons de cobre 2+. Aí dá a reação. Zinco sólido mais o cobre em solução aquosa vai produzir o zinco aquoso mais cobre sólido. Podemos representar a reação pela seguinte equação. Zinco mais cobre vai produzir o zinco 2+ mais cobre. Então, o que acontece aqui? O zinco, por ser uma substância simples sem carga, se tornou um íon monoatômico com carga. Então, o zinco sofreu uma oxidação, houve aumento do NOx, porque ele doou 2 elétrons. Já o cobre, ele saiu do íon monoatômico mais 2 e passou para a substância simples sem carga. Então, houve redução, né? Então, ele recebe 2 elétrons. Podemos notar que devido à transferência de elétrons, ocorreu uma mudança na carga elétrica nas espécies químicas. Essas cargas elétricas são denominadas nome de oxidação NOx. O conhecimento do nome do NOx é de grande importância para o entendimento dos processos de oxirredução. Vamos agora estudar as maneiras de determiná-lo. NOx é o número de oxidação. No caso, na verdade, é o número de elétrons que um átomo ele realmente perdeu ou ganhou. A gente colocou o exemplo aí do óxido de magnésio. O magnésio é da família 2A, ele é um metal, tem tendência de doar elétrons. O oxigênio é um não metal, tem tendência de receber 2 elétrons. Então, o magnésio doa, oxida, e o oxigênio recebe, reduz. Então, o NOx do magnésio é mais 2 e do oxigênio é menos 2. Nos compostos covalentes, não há um átomo que perca ou que ganhe elétrons. Os elétrons são compartilhados. Então, nós podemos perceber que esse conceito vai se aplicar se o elemento houver uma quebra dessa ligação covalente. E aí, havendo essa quebra, esses elétrons vão ficar mais eletronegativos. Aí a gente pode dar um exemplo do HCl. O H
quando ele está ligado a um não metal, ele tem carga positiva. Então, e o cloro, HCl, o cloro tem carga negativa porque ele é da família 7A, precisa de 1 para completar 8. Então, o cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele atrai esse par de elétrons para o seu lado. Assim, se por uma influência externa houver uma ruptura dessa ligação, é evidente que o par de eletrônico ficará com o cloro, porque ele é o negativo, ele vai atrair. Dado o conceito de número de oxidação, podemos ampliar o conceito de oxidação e redução dizendo que oxidação é a perda de elétron, o aumento do número de oxidação de um elemento, e redução é o ganho desse elétron, diminuição do número de oxidação deste elemento. E aí, tá, esquematicamente, nós temos quanto maior o número do NOx, dizemos que o elemento está oxidando. Quanto menor o número, nós dizemos que ele está reduzindo. Regras para determinação do NOx. É fácil, pessoal, calcular o NOx em um elemento que aparece na substância. Só usarmos as seguintes regras. Segue aí. Primeira regra. O NOx de cada átomo em uma substância simples é 0. Então, sempre que você encontrar uma substância simples, você pode me determinar que o NOx dela é 0. Segunda regra. Se você encontrar um íon monoatômico, o que é? Uma substância simples com carga. O NOx dela será o valor da sua própria carga. A terceira regra é uma regra de referência, onde vai estar te informando como que funciona as cargas. Exemplos, metais alcalinos mais a prata, eles sempre terão o NOx mais 1. Metais alcalinos terrosos, eles sempre terão o NOx mais 2. O zinco mais 2, o alumínio sempre será mais 3. Então é só referência para vocês pegarem uma base. Quarta regra. Já se trata de uma substância composta, sem carga. Então eu coloquei o exemplo para vocês aí, o HBr. O H, carga mais 1. O BR, carga menos 1. Então, mais 1 com menos 1 vai dar 0. Então, toda vez que tivermos uma substância composta sem carga, a somatória dos seus NOx tem que dar 0. Quando a gente tiver o hidrogênio ligado a um metal, aí o hidrogênio terá carga menos 1. Quinta regra, o NOx do elemento oxigênio. Na maioria dos casos, o oxigênio vai se comportar com a carga menos 2. Porém, nos compostos de fluoreto de oxigênio, como o flúor é mais eletronegativo, o NOx será mais 2. Então, só nesse caso que o oxigênio ele vai mudar a sua condição natural. Vou deixar para vocês aí agora a fila de reatividade que a gente tem que obedecer. A fila de eletronegatividade. Aí você vai perceber que o flúor ganha do oxigênio. Por isso, o oxigênio agora tem que ter a carga mais 2. E quando a gente tem os peróxidos, o oxigênio vai ter a carga menos 1. Sexta regra. Quando a gente se trata dos halogênios, eles sempre apresentam o NOx menos 1. Então, o flúor sempre será menos 1. Os demais, o cloro, o bromo e o iodo, será menos 1, desde que não esteja ligado ao oxigênio. Sétima regra. A soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico molecular é sempre 0. Lembrando que aí são substâncias compostas sem carga. Conhecendo essas regras, podemos calcular o NOx de muitos outros elementos. Sempre que tivermos 3 elementos, os 2 da laterais são elementos do NOx de referência. E o átomo central a gente vai ter que calcular. Então, o hidrogênio a gente conhece, que é mais 1, eu tenho 3, então vai dar mais 3. O oxigênio eu conheço, é menos 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 mais 3, eu fiquei devendo 5. Então, o meu fósforo obrigatoriamente tem que ter a carga, o NOx mais 5,
para que o meu resultado dê 0. Da mesma forma, acontece com K2CR2O7. Conheço o K e conheço o oxigênio. O K é mais 1. Como eu tenho 2K, 1 vezes 2. Então, eu fiquei com a carga mais 2. O oxigênio, menos 2 vezes 7. Fiquei com a carga menos 14. Então, eu devia 14, tinha 2. Então, eu fiquei devendo 12. Como eu tinha 2 cromo, então é só eu pegar 12 dividido por 2, dá 6. Então, a minha carga do cromo é mais 6. Ainda mais um exemplo, P2O7 menos 4. Aqui percebe, nós temos uma substância composta, onde ela tem carga. Então, a somatória dos meus NOx tem que dar o valor da carga. No caso, é menos 4. Conheço o valor de referência do oxigênio, que é menos 2. Menos 2 vezes 7 dá 14. 14, eu devo 14. Eu vou pagar 10 para mim continuar devendo só 4. Então, como eu tenho 2 fósforo, o NOx do fósforo vai ser mais 5. Continuando aqui, pessoal, a variação do NOx nas reações de oxirredução, observando o exemplo da reação entre o cobre e a solução aquosa de nitrato de prata e associando o conceito de NOx, temos que o cobre ele sofreu oxidação porque aumentou o NOx e a prata sofreu redução porque reduziu o valor do NOx. Com isso nós temos, o que eu falei, o cobre sofre oxidação, a partir desse momento ele se torna um agente redutor, pois cede elétrons para a prata, e a prata sofre redução e se torna um agente oxidante porque recebe elétrons do cobre, porque o cobre provoca, provocando assim a sua oxidação. Então, pessoal, com isso nós verificamos a importância das reações redox e aprendemos as regras e mecanismo de como calcular o número de oxidação das substâncias iônicas e moleculares. No próximo vídeo a gente vai estar fazendo exercícios, revendo, aplicando todas essas regras. Volta no vídeo, reveja todas as orientações. Bom estudo, até mais!